Eu cheguei a vender mais de 5.000 por dia de site. Tipo assim, cara, com constância. Tipo, 3, 4, 5 mil por dia ali, por um certo período. E eu quebrei. E eu lucrava bem. Tipo assim, o meu lucro era bem alto com esse serviço, né? Com esse trabalho. Só que eu quebrei e eu tava pensando aqui alguns motivos, né? Os erros que eu cometi para que isso acontecesse, né? Eu cometi muitos erros, até mesmo por não ter experiência, talvez por inocência, falta também de educação financeira, sabe? Então eu resolvi falar aqui esses erros porque talvez pode te ajudar a não cometer, né? Às vezes você tá acertou aí uma oferta, tá vendendo bem, tá lucrando, não cometa esses mesmos erros que eu vou falar aqui, tá? Então, basicamente, eu vendia site para dropshipping, tá? Era loja virtual para dropshipping. Eu tinha uma agência focada só nisso, tipo assim, era só isso que a gente vendia, mais nada. Era o tempo que o dropshipping tava, tipo assim, num hype, todo mundo querendo fazer dropshipping. Eu vi essa oportunidade e comecei sozinho, começou a dar certo. E eu montei uma equipe de 4 pessoas na época e basicamente ensinei o que eu estava fazendo para eles e deu muito certo. Todo mundo começou a vender junto, todo mundo começou a lucrar, mas pareceu mágica, porque eu era um cara que literalmente eu não ganha não ganhava, tipo assim, eu não ganhava nada e do nada, né? Eu praticamente comecei a fazer tipo 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5.000 por dia vendendo no site. Então foi rápido e não foi, né? Porque antes disso eu tentei muita coisa, sabe? Mas quando aconteceu foi rápido, né? E basicamente eu comecei a fazer uma grana muito boa e os erros, né, que eu cometi para que chegasse ao nível desse negócio quebrar, eu listei aqui, vou falar aqui um pouco deles. E o primeiro erro que eu listei aqui foi gastar muito e não reinvestir o que eu ganhava. Então, basicamente, cara, eu gastava muito com bobeira, com besteira, que não ia me dar retorno nenhum. Comprei carro que não precisava, entendeu? Comecei a gastar com bobeira e chega uma hora que a oferta ela cai, né? Nenhuma oferta ela fica voando, subindo, subindo, subindo para sempre. Chega uma hora que ela cai. Então eu fui gastando, fui gastando, fui gastando e sem reinvestir, tudo aos poucos foi caindo, né? Esse foi um dos pontos. Então, cara, se você está começando a ganhar grana agora, reinvista no seu trabalho. Mano, você fez aí os seus primeiros R$ 1.000, cara, pega todos esses R$ 1.000, todos, e reinveste para fazer mais. Entendeu? O cara não gasta com nada, mano. Não gasta com nada. Segura a grana e reinveste. Deixa para gastar quando tu já tiver um caixazão guardado, quando tu tiver investindo, quando tua empresa estiver saudável, daí tu começa a tirar um prolabore para você, para comprar um carro, para comprar o que tu quiser. Só que enquanto isso não acontecer, cara, segura as pontas, não gasta, tá bom? Isso foi um erro que eu cometi, que eu me arrependo, tá? Segunda coisa que eu coloquei aqui, se acomodar quando tudo estava indo bem. Eu estava vendendo incrivelmente fácil. Tipo assim, eu fazia R$ 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 no dia como se não fosse nada. Tipo assim, ah, vou escovar os dentes. Era eu fazendo esse dinheiro. Cara, não sei o que aconteceu, não sei, mas realmente era muito fácil. Não sei, talvez eu tinha que viver essa fase da minha vida para aprender esses erros. Só sei que eu
posso dizer que era fácil real. Então, pela essa facilidade, eu me acomodei. Eu coloquei aqui se acomodar quando tudo estava indo bem. Tudo estava indo bem, a gente estava com uma margem de lucro altíssima, vendendo muito, anúncio estourado. Eu vendia com anúncio, né? Mandava o cliente chegava no WhatsApp e basicamente a gente respondia lá e convertia o cliente, tá? Então estava indo tudo bem, só que daí eu me acomodei. E nenhuma oferta dura para sempre. Toda oferta tem um pico e ela vai começar a descer. Se você se acomodar nela, você vai perder e você vai parar nela, como aconteceu comigo e como eu quebrei essa empresa fazendo isso, né? Me acomodei, não busquei novas maneiras de lucrar mais, de evoluir, de crescer, fui mantendo aquilo e é como o Flávio Augusto fala, né? Equilíbrio não existe. Ou você está subindo ou você está descendo. Então, naquela época onde eu me via me mantendo ali um faturamento de 4, 5 mil por dia, na verdade ali eu estava descendo, eu não estava subindo. Até o ponto de descer, nossa, se estourar de cara no chão mesmo. Então, se acomodar quando tudo estiver indo bem. Cara, quando tu estiver fazendo aí os teus 20 mil no mês, irmão, tu só tá começando a tua vida, velho. Tem gente que acha que eu tô fazendo 20 mil no mês, nossa, estourei, tô rico, irmão. Tu só tá começando. Então, não se acomode. Pegue essa grana que você está fazendo e reinvista em outra coisa, pelo amor de Deus. Você não sabe o dia da manhã. A oferta que tu está vendendo hoje pode simplesmente parar de vender amanhã. Entendeu? Em terceiro, eu coloquei aqui não saber nada sobre gestão e nem ter educação financeira. Eu acho que isso junta com a primeira, né? Tipo, eu nunca tive educação financeira, eu nunca tive dinheiro na vida, tipo, na minha casa, tipo, minha mãe nunca me deixou faltar nada, mas eu vim de uma família normal, assim, padrão. Tipo assim, a gente não faltava nada, mas também a gente não tinha aquele luxo, entendeu? Tu não tinha tudo o que queria. Então, eu nunca vi dinheiro na minha vida. Então, mano, usei. Então, cara, estude sobre gestão empresarial, entendeu? Se você tá começando a ganhar dinheiro, cara, é aí que você tem que tomar cuidado, velho. Não é hora de fazer festinha, não é hora de sair com um amiguinho e soltar, estourar Xandão. É hora de tu sentar na cadeira e estudar. Beleza, eu tenho isso aqui, como é que eu mantenho e como é que eu faço crescer, entendeu? Porque senão, velho, a conta vem depois. A conta vem depois. Eu coloquei aqui em quarto, né? Coloquei. Eu me deixei levar por vícios. Eu era muito viciado em jogos. Mano, já joguei League of Legends, Point Blank, esses jogos aí. Até Pokémon, isso aí eu acho que ninguém vai conhecer, mas tipo, eu já fui muito viciado nesse jogo em besta assim. Mas viciado mesmo, de papo de tipo, dormir no computador, acordar no computador jogando e fazendo mais nada da vida. Tipo, vício real, real mesmo. Aí eu parei de jogar, aí o vício passou para o YouTube e ficava vendo filme, tipo, vídeo besta na internet. E, cara, eu tive que cortar de vez isso, inclusive, porque foi algo que, cara, me ferrou mesmo. Tive que cortar totalmente esses vícios, essas coisas da minha vida. Tipo, hoje eu praticamente não vejo mais YouTube. Não vejo. Tipo assim, eu assisto o YouTube, só que eu só assisto quando é um vídeo em que eu preciso aprender algo para executar na hora, eu preciso fazer alguma anotação, alguma coisa. Eu só assisto quando é algo útil, entendeu? Isso é uma regra que eu coloquei na minha vida porque eu percebi que, irmão, ou eu tiro isso,
ou acabou, velho. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu tirei completamente isso da minha vida. E o entretenimento, eu, por exemplo, coloquei coisas reais, cara. Tipo, sair na rua, conversar com pessoas, sair com alguém, entendeu? Vou fazer um vídeo específico só sobre esse ponto, porque esse ponto eu acho que, cara, nossa, esse ponto ferra muito a vida de muita gente aqui, velho. De muita gente mesmo. Então, foi um dos pontos que me ferrou muito nessa fase também, que me fez quebrar nesse sentido. Número 4 é? Número 5, me relacionei com algumas pessoas erradas. Relacionamentos amorosos mesmo. Me apaixonei. Foi um ponto muito merda também dessas fases que me fizeram quebrar nesse período. E basicamente cada uma dessas fases que eu tô falando para vocês, o faturamento ia diminuindo. Então, tipo, era 5 por dia, aí depois foi 4, 3, 2, 1, até chegar a zero e até eu, de certa forma, acumular algumas dívidas, né? Quando chegou, quando eu parei de vender totalmente, eu tinha um bom dinheiro guardado ainda, porque, mano, a gente fez realmente um dinheiro muito bom fazendo isso. Cara, de verdade, eu tenho orgulho de dizer que eu montei uma equipe foda. A gente era muito bom nisso, velho. Muito bom mesmo. Só que, eu nem falei da equipe, né? Antes, né, do faturamento diminuir tanto, eu fui desmanchando a equipe, até porque eu tava meio que ruim na cabeça já, eu não tava tão bem. Então, eu acho que tudo fez, né, parte, né, para isso acontecer, mas eu acho que o principal mesmo é a mente, né? Tipo assim, não é a empresa que quebra, né? É você que quebra. Então eu quebrei emocionalmente e logo minha empresa quebrou também, entendeu? Então eu fui desfazendo a equipe, né? E até ficar sozinho, né? Aí sozinho eu ainda fui fazendo uns trabalhos ou outros e tal, sozinho mesmo, para me manter. E depois disso desandei mesmo, eu fiquei tipo assim mais de ano sem trabalhar, praticamente. Tipo assim, cara, mais de ano mesmo. Eu acho que até pelo comodismo mesmo, como eu tinha um bom dinheiro guardado, eu fui usando esse dinheiro e entendeu? Aí vocês sabem. Acumulei também algumas dívidas e tal, até chegar a um fundo do poço assim que eu, mano, eu tive que tomar atitude. Ou eu tomava atitude, ou sei lá, mano. Entendeu? O negócio foi sério mesmo. Foi sério mesmo. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas basicamente eu cheguei nesse fundo do poço e eu comecei a reagir de novo, né? Comecei a voltar aos poucos, fazendo alguns trabalhos. Como eu estava endividado e eu não tinha dinheiro para rodar anúncio de novo, e eu não sei o que acontece, mas quando você está numa oferta escalada e você para, você sai dela, é como se você entrasse numa frequência onde se tornasse impossível você voltar para ela de novo. Não sei explicar muito bem isso, mas acontece. E basicamente eu fui voltando, né? Aos poucos eu fui pegando alguns trabalhos, né? Aí fui pagando as dívidas que eu deixei, né? Nesse mais de um ano que eu fiquei sem trabalhar, que né, nesse um ano a grana acabou e eu fiquei devendo algumas coisas, né? E voltei, né, a trabalhar aos pouquinhos no orgânico, comecei a prospectar clientes aos pouquinhos e fui pagando aos poucos.
Tinha um carro também que eu tive que vender, o meu carro, né? Que foi tanto para reinvestir, tanto para pagar algumas coisas também. E basicamente isso, né? Fui voltando aí aos poucos. E no final que é só o começo, né? Eu hoje, tipo assim, eu já paguei tudo, consegui, né? No do orgânico mesmo, fazendo sozinho. E agora eu tô num processo de transição, onde eu basicamente saí daquela fase ruim, deixei as coisas que me atrasavam para trás, pessoas, hábitos. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso também, porque, cara, na maioria das vezes o teu resultado está relacionado a simplesmente os hábitos, velho, os teus hábitos. As horas que tu passa no YouTube, entendeu? Cara, é muita coisa, muita coisa. Eu vou falar mais sobre isso, mas basicamente eu saí daquela frequência de fracassado e, e voltei a ser mais o cara que eu era antes, né? Antes eu era o cara que acordava às 5 da manhã, fazia milagre da manhã, meditava. Eu seguia, né, essas rotinas malucas aí. Aí eu parei, aí desandou tudo. Então eu meio que fui voltando a ser esse cara e as coisas foram meio que se alinhando de novo. Até eu chegar nesse ponto atual que eu tô agora, que é num ponto tipo assim, eu, eu acho que é um ponto de inflexão, como diz o Flávio Augusto, né? É um ponto onde eu tô saindo de uma fase muito ruim para uma fase muito boa. Eu tenho certeza que o YouTube vai fazer parte dessa minha fase muito boa. Mano, você tem noção, a gente tá em 2025. Eu tenho na minha mente que eu tenho que gravar vídeo para o YouTube desde 2019. Mas eu sempre fui muito tímido, muito introspectivo, muito medroso. Eu até postei alguns vídeos, só que eu nunca consegui realmente ligar o foda-se, como eu liguei agora, como eu estou gravando esse vídeo agora e vou postar agora, como hoje, como agora. E eu não sei, de alguma forma eu tenho certeza que isso me destravou muito. Eu sei que tem um propósito bem maior do que simplesmente dinheiro nessa questão de eu gravar vídeos. E eu sei isso, tipo assim, cara, desde 2019 mesmo, mas eu fui postergando esse tempo inteiro. Então é isso aí, já falei demais, já me expus demais. Então vou recapitular aqui, ó. Gastar muito e não reinvestir o que ganhava, se acomodar quando tudo estava indo bem, não saber nada sobre gestão e nem ter educação financeira, me deixei levar por vícios em jogos e entretenimento, dopamina lixo, me relacionei com algumas pessoas erradas. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que possa vir à mente. Acho que é isso mesmo, cara. Acho que é isso mesmo. Ah, e se deixar levar pelos meus medos. Como eu falei pra vocês, eu tinha essa parada de postar vídeo desde 2019. E eu tenho certeza, velho, que isso aqui é só questão de tempo, isso aqui vai explodir. Vocês não estão nem ligados o quanto isso aqui vai explodir e a certeza que eu tenho disso. Foi uma grande perda de tempo esses 6 anos em que eu posterguei o que eu sabia no meu coração que eu tinha que fazer e não fiz por ter medo, por ser tímido, por ser medroso, por ser bunda mole.
Então é isso aí, tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até os próximos.